Imagine dedicar 10 anos da sua vida para construir o sonho de outra pessoa, apenas para ser descartada como lixo no momento em que você mais precisa de apoio. Lorena acreditava que o amor era uma construção mútua, mas descobriu, da forma mais dolorosa, que para Ricardo ela era apenas um degrau. Agora, sozinha em um tribunal frio em Belo Horizonte, cercada por homens de terno caro que buscam tirar dela o pouco que restou, ela está prestes a mostrar que o silêncio de uma mulher ferida não é sinal de fraqueza, mas o prelúdio de uma tempestade que nenhum deles previu. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O ar-condicionado do Fórum Lafayette, no coração de Belo Horizonte, parecia soprar um gelo que ia muito além da pele. Ele atravessava meus ossos e se instalava no meu peito, onde um dia houve calor e esperança. Eu estava sentada naquele banco de madeira envernizada, rígida, sentindo o peso de 10 anos de um casamento que, no fim, revelou-se um castelo de areia levado por uma enxurrada de traição e ganância. Olhei para as minhas mãos, sem a aliança que carreguei com tanto orgulho, e vi apenas as marcas de quem trabalhou duro. Minhas unhas estavam curtas, sem esmalte, contrastando com a opulência daquele lugar. O cheiro de papel antigo e cera de assoalho impregnava o ambiente, criando uma atmosfera de julgamento que me sufocava. Eu não era apenas uma mulher em busca de divórcio, eu era a parte fraca de uma engrenagem que Thales, meu ex-marido, pretendia esmagar. Thales chegou acompanhado por um rastro de perfume importado caro e um séquito que incluía seu advogado de renome, Dr. Otávio Mendonça, um homem cujos honorários provavelmente pagariam 1 ano da minha sobrevivência. Thales não me olhou. Ele caminhava com a arrogância de quem detém o controle dos bens, das contas bancárias e da narrativa. Ele vestia um terno de corte impecável, azul marinho, o mesmo que eu o ajudei a escolher quando sua empresa de logística ainda era apenas um sonho financiado pela minha herança de família e pelo meu trabalho incansável na administração. Ver sua postura ereta e seu queixo erguido me deu uma náusea profunda. Ele parecia ter esquecido das noites em que dividíamos um pão de queijo amanhecido para economizar cada centavo de real, focados em um futuro que ele agora queria desfrutar sozinho. Quando entramos na sala de audiências, o silêncio era interrompido apenas pelo som rítmico dos meus sapatos baratos batendo no chão de granito. O juiz, Dr. Arnaldo, um homem de sobrancelhas grossas e olhar cansado, já estava posicionado. Thales sentou-se à direita, ladeado por Otávio, que abria pastas de couro legítimo com um desdém coreografado. Eu me sentei à esquerda, sozinha. Não havia ninguém ao meu lado. Não havia um paladino da justiça para falar por mim, pois, segundo o próprio Thales me dissera na noite anterior, por telefone, eu não possuía condições sequer de pagar o estacionamento do tribunal. E quanto mais um defensor à altura dos dele. Aquelas palavras ainda ecoavam como marteladas. Você vai sair dessa sala com a roupa do corpo, Lorena. Você não é nada sem a minha estrutura. A senhora não está acompanhada de um advogado, dona Lorena? Perguntou o Dr. Arnaldo, ajustando os óculos e olhando-me por cima das lentes. Sua voz era grave, mas não desprovida de uma ponta de estranhamento. Antes que eu pudesse responder, Thales soltou uma risadinha nasalada, curta e cortante. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa de carvalho. Meritíssimo, se me permite a franqueza. Minha ex-esposa sempre foi um tanto desorganizada com as finanças pessoais. Eu me ofereci para pagar um assistente jurídico para ela, mas parece que o orgulho falou mais alto que a razão. Ou talvez ela simplesmente saiba que não há o que defender. Tudo o que construímos está em meu nome, fruto do meu esforço empresarial. Ela apenas estava lá. O tom dele era de uma piedade falsa, uma condescendência que fazia meu sangue ferver. Dr. Otávio Mendonça, o advogado dele, começou a folhear um documento, com um sorriso de vitória já desenhado no rosto. Ele não tinha sequer me olhado nos olhos até aquele momento. Ele estava ocupado demais ajustando sua gravata de seda. Exatamente. Excelência. Queremos agilizar este processo. Minha cliente, ele se corrigiu rapidamente,
Perdão, meu cliente, o Sr. Tales, deseja oferecer uma pensão alimentícia simbólica por 6 meses, apenas por mera liberalidade, já que não há comunhão de bens no regime que eles, teoricamente, seguiam. Eu senti as lágrimas arderem nos meus olhos, mas eu me recusei a deixá-las cair. Se eu chorasse, ele venceria. Eu lembrava de cada planilha, de cada nota fiscal que organizei enquanto ele viajava para fechar contratos. Eu lembrava de ter vendido o carro que meu avô me deixou para que ele pudesse comprar o primeiro caminhão da frota. E agora, naquela sala fria de Belo Horizonte, eu era tratada como uma sombra, um fantasma de um passado que ele queria exorcizar. É uma pena, continuou Tales, olhando agora diretamente para mim, com um brilho cruel nos olhos, que você tenha chegado a esse ponto, Lorena, sozinha, sem ninguém para te defender. É triste ver como você se tornou insignificante diante da realidade dos fatos. O juiz bateu levemente com a caneta na mesa, interrompendo o monólogo de Tales. O silêncio que se seguiu foi denso. Eu respirei fundo, sentindo o ar rarefeito. Foi então que o Dr. Arnaldo olhou para a porta dos fundos da sala, por onde um oficial de justiça entrava com um envelope pardo. Na verdade, disse o juiz, sua voz ganhando uma nova autoridade, assim, Lorena não vai precisar de um advogado de ofício, como tínhamos cogitado anteriormente. Recebi uma notificação de representação extraordinária há poucos minutos. Nesse exato momento, o Dr. Otávio Mendonça, que até então estava imerso em sua própria empáfia, parou o que estava fazendo. Ele levantou a cabeça devagar e seus olhos finalmente pousaram em mim de forma analítica. Notei que ele franziu a testa, como se estivesse tentando resgatar uma memória muito antiga e muito poderosa. Ele tirou os óculos, limpou-os rapidamente e voltou a olhar para o meu rosto, agora com uma atenção quase desesperada. O que foi, Otávio? Algum problema? Sussurrou Tales, percebendo a mudança repentina de postura do seu defensor. O advogado não respondeu de imediato. Ele parecia ter congelado. Sua pele, antes levemente bronzeada, empalideceu sob a luz das lâmpadas fluorescentes. Ele olhou para as minhas mãos novamente, depois para a cicatriz quase imperceptível que eu tinha no pulso esquerdo, um detalhe que poucos notariam. Meu Deus, murmurou Otávio, a voz saindo como um sopro falho. Não pode ser. O que não pode ser? Fale logo. Tales insistiu, já começando a se inquietar na cadeira, o suor começando a brotar em seu buço. Otávio ignorou o cliente. Ele se levantou lentamente, como se estivesse diante de uma autoridade superior à do juiz. Ele me encarou com uma mistura de pavor e um respeito que beirava o pânico. É realmente ela? Perguntou ele, mais para si mesmo do que para a sala. Lorena Albuquerque, ao Lince de São Paulo, a mulher que desmantelou o cartel imobiliário antes de desaparecer do mapa há 10 anos. O juiz deu um meio sorriso, o primeiro sinal de humanidade que vi nele. Tales começou a tremer visivelmente. Ele olhava de mim para o advogado, sem entender como a mulher insignificante que ele humilhava poderia causar tal reação em um dos advogados mais caros do Estado. Eu apenas sustentei o olhar de Otávio, permitindo que a máscara de esposa submissa caísse, revelando o olhar afiado de quem conhece cada brecha da lei melhor do que ele jamais conheceria. O jogo estava apenas começando, e o medo nos olhos de Tales era o combustível que eu precisava para a minha jornada de justiça. O silêncio que se instalou na sala de audiências era tão denso que eu podia ouvir o zumbido quase imperceptível das lâmpadas fluorescentes no teto alto. Dr. Otávio Mendonça, o homem que minutos antes exalava uma autoconfiança inabalável, agora parecia ter encolhido dentro de seu terno de R$3.000. Seus olhos, arregalados e fixos em mim, não buscavam mais a minha humilhação, mas sim uma confirmação de que ele não estava diante de um fantasma. Eu sustentei o olhar, sentindo uma calma glacial percorrer minhas veias. A máscara de esposa dedicada e ingênua que usei por uma década estava caída no chão de granito, e o que restava era a mulher que, anos atrás, fazia os maiores diretores financeiros de São Paulo perderem o sono. Tales, ao meu lado, estava uma pilha de nervos.
Ele batia o pé freneticamente no chão, um tique que ele sempre teve quando perdia o controle de uma planilha, mas que agora parecia amplificado pelo pânico. Ele olhava para Otávio, esperando que seu defensor fizesse alguma piada, que desmentisse o juiz, que me chamasse de louca. Mas Otávio não disse nada. Ele apenas buscou um lenço de seda no bolso e secou a testa, onde gotas finas de suor começavam a brotar, apesar do frio cortante do ar-condicionado. Otávio, do que você está falando? A voz de Thales saiu estrangulada, quase um ganido. É a Lorena que cuidava das contas da transportadora enquanto eu fazia o trabalho pesado. A Lorena que não tem onde cair morta se eu não der essa esmola de pensão. Que história é essa de Lince? Você está delirando? O juiz, Dr. Arnaldo, pigarreou, trazendo a ordem de volta ao recinto. Ele parecia quase divertido com a reviravolta. Ele não era apenas um magistrado. Era um homem que apreciava a justiça poética quando ela se apresentava de forma tão nítida. Senhor Thales, peço que mantenha a compostura. O Dr. Otávio parece ter reconhecido sua esposa de um contexto profissional anterior. E paz, pelo que consta na petição que acabo de receber via sistema digital, a senhora Lorena Albuquerque não está agindo apenas como parte interessada, mas como sua própria defensora, devidamente inscrita na OAB com um histórico que fala por si só. Eu me levantei devagar. Cada movimento meu era calculado para demonstrar que o equilíbrio de poder naquela sala havia mudado drasticamente. O cheiro de café requentado que vinha da mesa do escrivão se misturava ao aroma do perfume caro de Thales, que agora me parecia enjoativo, um cheiro de decadência mascarada. Abri a pasta de plástico simples que eu trouxera comigo, tirando de lá um único pendrive e um calhamaço de documentos impressos em papel sulfite comum. Excelência, comecei, e minha voz não tinha mais aquele tom suave e hesitante de quem pede permissão para existir. Minha voz era firme, precisa, como o bisturi de um cirurgião. Durante 10 anos, eu escolhi o anonimato. Escolhi apoiar o sonho de um homem que eu acreditava ser meu parceiro. Deixei para trás uma carreira em São Paulo, onde eu era especializado em auditorias forenses e recuperação de ativos. No mercado, me chamavam de a Lince, porque eu nunca deixo uma conta passar sem rastreio. Thales acreditou que eu estava apenas preenchendo planilhas para ele. O que ele não sabia é que, enquanto ele desviava fundos da empresa para contas em nome de laranjas, incluindo a conta de uma certa consultora de marketing, com quem ele viajou para Gramado no mês passado, eu estava documentando cada centavo. Thales tentou se levantar, o rosto vermelho de fúria e medo. Isso é mentira, calúnia, ela está inventando isso para me extorquir. Sente-se, Sr. Thales, ordenou o juiz com um tom que não admitia réplicas. Deixe a doctora Lorena prosseguir. Olhei para Otávio, que permanecia em pé, como se tivesse perdido a capacidade de se sentar. Dr. Otávio, o senhor se lembra do caso da construtora Lira em 2014? O senhor estava na banca de defesa dos diretores que tentaram ocultar o rombo de 500 milhões de reais. Lembra quem foi a perita assistente da acusação que encontrou as contas nas Ilhas Cayman através de um erro de digitação de 5 centavos? Otávio engoliu em seco. Ele se sentou. Finalmente, mas seus ombros estavam caídos. Era você. Ele sussurrou. Eu passei meses tentando descobrir quem era o cérebro por trás daquele relatório. Ninguém sabia o seu rosto, apenas o pseudônimo. Eu dei um passo em direção à mesa onde eles estavam. Thales se encolheu. O homem que ontem me chamou de insignificante agora parecia ter medo de que eu o atacasse fisicamente. Mas meu ataque era muito mais letal. Era legal. Thales, você achou que eu era uma dona de casa deslumbrada. Você achou que, ao me isolar em Belo Horizonte, longe da minha rede de contatos, você me tornaria dependente. Mas você esqueceu que, para uma auditora de alto nível, a organização da sua empresa era brincadeira de criança. Eu não só recuperei a prova do uso da minha herança para a compra da frota inicial, algo que você afirmou ter sido um empréstimo do seu pai, como também possuo o rastreamento completo dos 15% de faturamento que você omitiu.
da Receita Federal nos últimos 3 anos. O silêncio voltou. Mas agora era um silêncio de morte para as pretensões de Tales. Ele olhava para o advogado, buscando uma saída, um truque, uma brecha. Mas Otávio estava ocupado demais, olhando para os próprios papéis. Provavelmente calculando o tamanho do desastre que seria continuar defendendo Tales contra alguém com o meu histórico. A proposta de pensão simbólica que o senhor mencionou anteriormente. Doutor. Otávio, continuei, voltando meu olhar para o advogado, eu a considero um insulto pessoal e técnico. O que eu exijo é a dissolução total com a partilha de 50% de todos os bens, incluindo as contas ocultas que eu já bloqueei judicialmente através de uma liminar expedida nesta manhã por outra vara, baseada em evidências de fraude contra credores e ocultação de patrimônio. Tales soluçou. Não era um soluço de arrependimento, mas de puro desespero egoísta. Ele viu o império que construiu sobre as minhas costas começar a desmoronar. O suor agora ensopava o colarinho de sua camisa, cara. Ele tentou dizer algo, mas as palavras morriam em sua garganta seca. Ele me olhava como se eu fosse um monstro, quando na verdade eu era apenas o espelho de todas as suas mentiras. Dr. Arnaldo, finalizei, entregando os documentos ao oficial de justiça. Aqui estão os extratos, os contratos de gaveta e as fotos das transferências de propriedade que o Sr. Tales tentou fazer na semana passada. Eu não vim aqui para pedir esmolas. Eu vim para buscar o que é meu por direito e para garantir que o crime de fraude financeira não passe impune sob os olhos desta corte. O juiz pegou os papéis, folheando-os com uma atenção renovada. Ele olhou para Tales e depois para mim. Dra. Lorena, diante da gravidade e da robustez das provas apresentadas, esta audiência de conciliação está suspensa. Vou converter este rito para uma análise detalhada dessas evidências. Sr. Tales, sugiro que o senhor utilize este tempo para refletir sobre a veracidade dos seus depoimentos anteriores. A falsidade ideológica é um crime sério nesta jurisdição. Saí da sala deixando para trás o som do choro contido de Tales e o olhar de derrota de seu advogado. No corredor do fórum, o sol de Belo Horizonte batia nas janelas, e pela primeira vez em 10 anos, eu senti que o calor finalmente estava voltando para o meu coração. A vingança não era apenas tirar o dinheiro dele, era mostrar que ele nunca, nem por um segundo, foi o homem inteligente daquela relação. O jogo tinha virado, e eu estava apenas na primeira rodada. Saí do Fórum Lafayette, sentindo que o asfalto quente da Avenida Augusto de Miselsin dos Lima, no centro de Belo Horizonte, finalmente parava de queimar sob os meus pés. O sol da tarde mineira batia forte, refletindo nos vidros dos carros que subiam em direção à Praça da Liberdade. Mas eu não sentia calor. Sentia uma leveza que não experimentava há uma década. Eu ainda segurava a pasta de plástico, agora muito mais pesada com o peso da minha própria história retomada. Ouvi passos apressados e o som metálico de sapatos caros batendo contra a calçada de pedras portuguesas. Eu sabia quem era. Não precisei me virar para sentir o cheiro do desespero misturado ao perfume importado que eu mesma costumava comprar para ele nas datas comemorativas. Lorena, espera! O grito de Tales soou agudo, desprovido daquela autoridade artificial que ele exibia na sala de audiências. Parei devagar, ajustando a alça da minha bolsa no ombro. Quando me virei, encontrei um homem, que parecia ter envelhecido 10 anos em 40 minutos. O nó da gravata dele estava frouxo, e o rosto, antes impecavelmente barbeado, exibia manchas vermelhas de puro estresse. Atrás dele, o Dr. Otávio Mendonça mantinha uma distância segura, olhando para o celular como se estivesse procurando uma rota de fuga em um mapa digital. "O que você quer, Tales?" perguntei, mantendo a voz num tom baixo, quase monocórdico. "Temos mais. Algum assunto que não possa ser resolvido através dos autos do processo? O que foi aquilo lá dentro?" Ele gesticulava de forma errática, ignorando os pedestres que passavam e nos olhavam com curiosidade. "Lince? Auditoria forense? Por que você nunca me contou quem você era de verdade? Eu sou seu marido, Lorena. Eu te dei uma vida, uma casa no Belvedere, viagens. Você me enganou esse tempo todo." A ironia daquelas palavras
quase me fez rir. O cinismo de Thales era um abismo sem fundo. Ele realmente acreditava na própria mentira de que ele era o provedor benevolente e eu, a dependente ingrata. Dei um passo em direção a ele e notei, com uma satisfação sombria, que ele recuou instintivamente. Você nunca me perguntou quem eu era, Thales. No dia em que nos conhecemos, você estava tão ocupado falando das suas ambições que nem sequer notou que eu estava corrigindo mentalmente o seu plano de negócios. Eu escolhi o silêncio porque eu te amava. Achei que, se eu fosse a base invisível, você se sentiria seguro o suficiente para crescermos juntos. Mas você não queria uma parceira. Você queria um pedestal humano. E sobre a casa no Belvedere, sorri. Um sorriso que não chegava aos meus olhos. Aquela casa foi comprada com o rendimento do fundo que meu avô deixou. O mesmo que você gerenciou e tentou drenar para abrir a filial em Contagem. Eu apenas redirecionei os fluxos. A casa está em meu nome, Thales, e a transportadora. Bem, a transportadora só existe porque eu limpei a sua bagunça fiscal todo santo mês de janeiro. Thales olhou para Otávio, buscando socorro, mas o advogado apenas balançou a cabeça negativamente. Otávio sabia que, contra uma auditora forense do meu calibre, não havia jeitinho mineiro que funcionasse. Lorena, vamos conversar em casa. Não precisamos fazer isso no meio da rua, como se fôssemos, ele hesitou, pessoas comuns. Podemos chegar a um acordo. Eu te dou o que você quiser, mas não envolva a Receita Federal. Aquilo sobre os 15% de faturamento omitido, isso pode me destruir. Eu posso ir preso. Em casa. Repeti a palavra com desdém. Você quer dizer na casa onde você levava a sua consultora de marketing, enquanto eu visitava minha mãe doente em Juiz de Fora? Eu não tenho mais casa com você, Thales. E sobre a sua destruição, você mesmo assinou a sentença quando achou que poderia me deixar na rua com uma mão na frente e outra atrás. Você não está preocupado com o nosso casamento. Você está preocupado com o seu patrimônio e com o seu CPF. Virei as costas e caminhei em direção ao meu carro, um modelo popular e discreto que eu mantinha para não levantar suspeitas sobre as minhas economias pessoais. Entrei no veículo, sentindo o cheiro de estofado quente e o silêncio reconfortante. Enquanto dirigia pelas ruas arborizadas do bairro Lourdes, meu celular vibrou. Era uma mensagem de um antigo contato de São Paulo, o Dr. Fausto Valadares, um dos advogados mais temidos do país em crimes de colarinho branco. Lorena, recebi os arquivos que você enviou por nuvem. O rastreamento está impecável. Os laranjas que o Thales usou são amadores. Tenho o suficiente para pedir o bloqueio de todas as contas da transportadora em menos de 24 horas. Você tem certeza de que quer ir até o fim? Isso vai pulverizar a empresa. Respirei fundo, observando o movimento da Praça da Liberdade pelo retrovisor. Lembrei-me das noites em que chorei escondida no banheiro, ouvindo Thales rir ao telefone com os amigos, dizendo que eu era boa de cama, mas lenta de raciocínio. Lembrei-me de quando ele me negou dinheiro para o tratamento dentário da minha mãe, alegando que a empresa estava em crise, enquanto comprava um relógio de ouro para si mesmo na mesma semana. Digitei a resposta com os dedos firmes. Vá até o fim, Fausto. Eu não quero apenas a metade. Eu quero a justiça que ele tentou me roubar. E certifique-se de que a notificação chegue à matriz da transportadora amanhã às 9 da manhã. Quero que ele sinta o peso do que é ser verdadeiramente insignificante diante da lei. Parei o carro em frente a uma pequena cafeteria na Savassi, um lugar onde costumava ir sozinha para ler e fugir da opressão que era viver sob o teto de Thales. Pedi um café coado na hora e um pão de queijo quentinho, o sabor reconfortante da minha terra. Enquanto a fumaça do café subia, eu me sentia mais viva do que em todos os últimos 10 anos. O plano de vingança não era apenas financeiro, era uma desmontagem sistemática da identidade de vencedor que Thales havia construído sobre as minhas mentiras e o meu esforço. Na manhã seguinte, ele descobriria que a frota de caminhões que ele tanto se orgulhava estava sob busca e apreensão. Ele descobriria que os sócios que ele tentou enganar já haviam recebido cópias dos contratos reais. E, o mais importante, ele descobriria que a mulherzinha de casa que ele desprezava era, na verdade,
a única razão pela qual ele ainda não estava atrás das grades. Meu celular tocou novamente. Era Thales. 1, 2, 10 chamadas perdidas. Ele estava começando a entender que o silêncio da Lindsay era muito mais perigoso do que qualquer grito. Eu desliguei o aparelho, saboreei o último gole do meu café e sorri. A tempestade estava apenas começando, e eu era o olho do furacão. A manhã seguinte em Contagem nasceu sob um céu de chumbo, carregado de nuvens pesadas que pareciam refletir o estado de espírito de quem estava prestes a ver o chão desaparecer sob os pés. Dirigi meu carro popular em direção à sede da transportadora Transhorizonte, o império que Thales acreditava ter erguido sozinho. No pátio, o cenário era de guerra. 3 viaturas da Polícia Federal e 2 da Receita Federal já estavam estacionadas, as luzes intermitentes cortando a penumbra industrial daquela região de Minas Gerais. O som dos motores dos caminhões que costumavam roncar logo cedo foi substituído pelo barulho seco de pastas sendo abertas e pelo murmúrio tenso dos funcionários que se aglomeravam perto do portão de ferro. O cheiro de diesel e asfalto molhado nunca pareceu tão nítido, tão real, como se todos os meus sentidos tivessem sido aguçados por anos de espera silenciosa. Caminhei em direção ao prédio administrativo com um passo que eu não usava há muito tempo. Era o passo da auditora que não busca explicações, mas sim resultados. Os funcionários, que por anos me cumprimentaram com um aceno condescendente de quem vê apenas a esposa do patrão, agora me olhavam com um misto de pavor e confusão. Passei pela recepção de mármore, que, ironicamente, eu mesma decorei com o dinheiro da minha primeira consultoria secreta, e subi as escadas em direção à diretoria. Ao entrar na sala de reuniões, o cenário era patético. Thales estava sentado na cabeceira da mesa de vidro, com as mãos enterradas nos cabelos agora desgrenhados. Dr. Otávio Mendonça estava ao seu lado, mas sua postura não era mais a de um defensor. Era a de um homem que calcula o tamanho do dano para sua própria reputação. Lorena, o que você fez? A voz de Thales era um sussurro rouco, desprovido de qualquer traço daquela arrogância que ele exibiu no tribunal de Belo Horizonte. Eles estão levando tudo. Estão bloqueando os computadores, lacrando os arquivos. Você quer me ver na sarjeta? Depois de tudo o que eu te dei? Puxei uma cadeira e sentei-me à sua frente, ignorando o Dr. Otávio. O silêncio da sala era cortado apenas pelo som abafado das caixas, sendo movidas no corredor. Olhei fixamente para Thales, notando que a pele dele estava pálida, quase acinzentada, contrastando com a camisa de linho caríssima que ele insistia em usar. Depois de tudo o que você me deu, Thales, repeti, com um tom de voz que não deixava margem para discussões. Vamos ser honestos pela primeira vez na vida. Você não me deu nada. Você usou meu capital, meu intelecto e meu silêncio para inflar o seu ego. Enquanto você posava de empresário de sucesso nos almoços na Rua da Bahia, eu estava aqui, nesta mesma sala, corrigindo os seus erros estratégicos e escondendo as suas falhas operacionais para que o banco não cortasse o nosso crédito. O que está acontecendo lá fora não é obra minha. É o resultado da sua própria ganância. Eu apenas parei de esconder os seus rastros. Dr. Otávio pigarreou, tentando intervir com uma autoridade que ele já não possuía. Dra. Lorena, entendo que a situação seja grave, mas estamos falando de um patrimônio de 10 anos. Certamente podemos chegar a um acordo extrajudicial que poupe a empresa de uma intervenção federal completa. Meu cliente está disposto a revisar todas as cláusulas do divórcio. Olhei para Otávio e senti uma ponta de pena. Ele era um bom advogado, mas estava jogando um jogo de damas contra alguém que havia inventado as regras do xadrez forense. Dr. Otávio, o senhor sabe que é tarde demais para acordos de cavalheiros. A denúncia que encaminhei ao Ministério Público Federal contém provas irrefutáveis de que a Transhorizonte serviu de fachada para a lavagem de dividendos de terceiros. Thales achou que era esperto ao aceitar investimentos de origem duvidosa para expandir a frota. Ele achou que eu não perceberia o desvio de padrão nos balanços. Mas a Lindsay nunca dorme, Otávio. Eu documentei cada transferência, cada conta em paraíso fiscal e, principalmente, a participação direta de Thales em esquemas de suborno para garantir contratos públicos em Minas.
Thales levantou a cabeça bruscamente, as lágrimas agora escorrendo sem controle. Ele não era mais o lobo do setor de transportes. Era uma criança assustada vendo o castelo de cartas desmoronar. Lorena, por favor, pensa no nosso nome. Pensa no que as pessoas vão dizer. Eu te amo, eu ainda te amo. Eu só me perdi um pouco. Você nunca me amou, Thales, interrompi, levantando-me lentamente. Você amava o espelho que eu segurava para você se sentir grande. Você amava a conveniência de ter uma gênia das finanças lavando as suas camisas e as suas contas. O que as pessoas vão dizer não me importa mais. Eu já recuperei minha identidade. Meu registro na OAB está ativo. Meus contatos em São Paulo estão me esperando. E a metade legítima desta empresa, a parte limpa que eu construí, já está sendo segregada judicialmente sob minha administração temporária. Você ficará com o que sobrou. As dívidas, os processos criminais e a vergonha de ter subestimado a mulher que te fez quem você é. Saí da sala sem olhar para trás. Enquanto descia as escadas, ouvi o som de Thales gritando meu nome, mas sua voz foi abafada pelo barulho dos oficiais de justiça carregando as torres de computador. No hall de entrada, encontrei o Dr. Fausto Valadares, que acabara de chegar com a liminar final que me dava o controle operacional das contas não envolvidas na fraude. Trocamos um aperto de mão firme. Ele sorriu. Um sorriso de quem sabe que a justiça, embora lenta, é implacável quando guiada pelas mãos certas. O trabalho foi impecável, Lorena, disse Fausto, olhando ao redor. Você destruiu o esquema dele sem quebrar uma única lei. É por isso que você é a melhor. Eu não o destruí, Fausto, respondi, colocando meus óculos escuros para enfrentar a claridade que agora rompia as nuvens de contagem. Eu apenas o apresentei à realidade que ele tentou ignorar. A vingança não é o fim, é apenas o acerto de contas necessário para o começo. Dirigi meu carro para longe daquele pátio, observando pelo retrovisor o logotipo da empresa diminuir até sumir. O sol finalmente apareceu, iluminando as montanhas de Minas Gerais com um dourado intenso. Eu não estava mais sozinha no tribunal, nem estava no banco de madeira frio do fórum. Eu estava na estrada com o vento no rosto e um futuro inteiro para reconstruir, livre da sombra de um homem que nunca mereceu a minha luz. Thales ficaria com o silêncio das celas e o peso da verdade, enquanto eu voltaria a ser o que sempre fui, a Lince, aquela que vê o que ninguém vê, e que nunca, em hipótese alguma, aceita menos do que a dignidade que conquistou. O capítulo de Thales na minha vida estava oficialmente encerrado, e o meu, o verdadeiro, estava apenas na primeira página. Espero que você tenha gostado dessa história de reviravolta e justiça. Foi um prazer narrar essa jornada de superação da Lorena. Até a próxima narrativa.